Então, pessoal, a gente chegou na nossa 10ª semana da disciplina Lógica de Programação, no assunto Desenvolvimento do Sistema 2. Na verdade, essa é a nossa última videoaula, tá ok? Nessa semana a gente vai ver como desenvolver sistemas em Python, né? A segunda etapa do nosso sistema que se encontra em pleno desenvolvimento, que foi distribuído como atividade de casa, tá? Nessa 10ª semana a gente tem a nossa última videoaula, tem a atividade de casa, que na verdade é a nossa atividade avaliativa, a segunda parte da atividade, tem um fórum de discussão, tem atividade no Moodle e se refere a essa semana nossa segunda avaliação de aprendizagem, que é a entrega da segunda parte do trabalho em grupo, tá ok? Vocês deem uma olhada na sua atividade de casa, que lá está explicando direitinho o que vocês têm que fazer para complementar a nota da segunda avaliação, tá? Nessa semana a gente vai continuar, né, as práticas de desenvolver programas de qualidade, legível, coerente, fácil de manter e reutilizar. Existem estruturas em uma linguagem que podemos armazenar um conjunto de valores e fazer algumas operações com esses valores. Na maioria das linguagens de programação, a gente tem os arraios, chamados também de vetores, como uma estrutura de dados básica. Em Python, os arraios eles são implementados com o tipo de list, né, lista. Então, a gente vai trabalhar com array agora, nessa semana, mostrar para vocês como é que vocês poderão trabalhar com array. Na nossa avaliação, necessariamente, você não precisa estar colocando vetor, mas se você achar que tem algum algoritmo que dá para implementar usando um array, né, lista, você pode utilizar, tá ok, pessoal? Uma lista é um conjunto ordenado de valores, onde cada valor é identificado por um índice. Os valores que compõem uma lista são chamados de elementos. Então, aqui a gente tem uma lista A, né, e aqui a gente tem os tipos, os elementos 1, 2 e 3, tá? Aqui são os elementos que fazem parte dessa lista A, tá? E cada um desses elementos vai ter um índice, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, ó. Aqui, o A1 é que valor A1 é o 2, A0 é o 1 e A2 é o 3. O A3 não existe. Existe quantos elementos aqui nessa lista, pessoal? 1, 2, 3. O índice ele vai começar do 0 até o 2. Até o último elemento, né? No caso, o índice do 1 é 0, o índice do 2 é 1, o índice do 3 é 2. E o índice, existe mais algum elemento aqui? Não. Então, quando eu pedi para ele mostrar o A0, ele mostrou quem? O elemento 1, que é o elemento que existe dentro dessa lista. O A1, ele mostrou o 2. O A2, ele mostrou o 3. E o A3, ele não mostrou nada porque não existe o terceiro elemento, né? O quarto elemento aqui, ok? Então, ó, a função range, ela pega dois argumentos e devolve uma lista que contém todos os inteiros do primeiro até o segundo elemento, né? Incluindo o primeiro, mas não incluindo o segundo. Então, vamos ver o que ele está querendo dizer aqui. Eu posso criar uma lista, né? Eu posso criar minha própria lista, como eu mostrei para vocês aqui, a lista A, que vai ter os números 1, 2 e 3, ou eu posso criar aqui usando a função range, ó, e list. List range 1, 5. O que eu estou querendo dizer aqui? Que eu vou criar uma lista que vai começar no 1 e vai até o 5 menos 1, ou seja, vai até o 4. Então, quais são os elementos que vai ter na minha lista? 1, 2, 3 e 4. Professora, se fosse 1 e 10, ia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O 10 não entra, tá? Até o penúltimo elemento antes desse elemento que está aqui na lista. Então, aqui é uma forma fácil de você criar uma lista. Com um argumento, temos início a lista que inicia no 0. Tá certo? Se você colocar só range 10, ele vai do 0 ao 9. Se você botar o primeiro, você está querendo dizer aqui que você quer começar com 1 e terminar até 1 antes do 5. Agora, se você botar só um elemento aqui, 10, está querendo dizer que você começa no 0 e vai até o 9. Se aqui fosse 11, ia ser do 0 ao 10. Se aqui fosse 100, professora, o primeiro elemento da lista ia ser 0 e o último ia ser 99, tá ok? O terceiro elemento, argumento, o espaço entre os valores sucessivos. Eu estou querendo dizer sucessivos, quer dizer. Eu estou querendo dizer aqui que meu primeiro elemento vai ser 1, né? Igual eu mostrei aqui, lista range 1, 5, lista range 1, 10, 2. Eu estou querendo dizer que o primeiro elemento é 1 e o penúltimo elemento é 9. E aí ele vai pular de 2 em 2, ou seja, 1, 3, 5, 7, 9. Mas 2, 11. 11 passou de 10, então não vai até o 11, só até o 9, tá? Então, pessoal, a lista ela pode possuir qualquer tipo, né? Se você quiser colocar caracteres, nomes, né? Você tem que colocar aspas simples, Maria, João, Pedro, pode ter número, 10, 20, 30, 40. Não precisa ser do mesmo tipo, você pode ter caracteres, números reais, números inteiros, né? Na mesma lista. Uma lista dentro de outra, você pode ter uma lista aqui, dentro desse elemento aqui, você tem outra lista,
né? Aqui, qual é essa lista aqui? Alô, 2.05, e dentro desse elemento aqui a gente tem uma sublista, 10 e 20. Instrução para gerar uma lista de inteiro. Dentro de uma lista a gente pode também colocar instruções, ó, dentro da lista tem list, range, um 5, tá ok? Então você pode criar vários tipos de lista do jeito que você precisar. Também pode ter uma lista vazia, ó. Se você botar vazio igual esse parênteses aqui abre, fecha, né, colchete, isso aqui é uma lista vazia. Para você imprimir, se você já sabe quais são os elementos que tem na lista, basta você colocar o valor da lista e apertar Enter, né, que aí ele vai mostrar, ou então colocar print X, que é a lista, também ele vai mostrar, ou você botar list X. X é a lista que a gente criou, tá ok? Então, se eu criei uma lista X, que tem os elementos A, B, C, D e E, se eu quiser ver, basta colocar o X, print X ou list X. Por que X, professor? Porque foi o nome da lista que eu criei, tá? Para a gente dar uma recapitulada aqui no que eu já tinha falado, entender melhor, os elementos de uma lista, eles são acessados através de seu índice. Tá? Então, se eu criar uma lista aqui, ó, X, né, aquela que eu mostrei para vocês, aí tem um elemento A, B, C, D, E e F. Então, na memória do computador, ele vai ficar dessa forma, ó. Esse aqui é a lista que eu criei, né? E são os elementos consecutivos. A, B, C, D, E e F. Agora, vamos entender esse negócio do índice. Ó. A lista X, ela vai ter um índice. Para que serve esse índice, professor? Para eu poder localizar os elementos que estão aqui, para eu poder encontrar quais são os elementos. Então, através desse índice, eu vou saber que o X0 está guardando o elemento A. O X1 está guardando o elemento B, o X2 está guardando o elemento C, o X3 está guardando o elemento D, o X4 está guardando o elemento E, e o X5 está armazenando o elemento F. Então, os índices é esse aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, são os índices da minha lista, ok? Por exemplo, se eu quiser ver o X2, quem é que está no X2? O C. Se eu quiser ver o X0, é o A. Se eu quiser ver o X4, é a letra E, aqui, ó. Se eu quiser ver o X3, é a letra D. Se eu quiser ver o X8, existe, pessoal, o índice 8 aqui? Não, então vai dar um erro, tá ok? Qualquer expressão inteira pode ser utilizada como índice. Eu posso colocar aqui também, ó, X e mais 2, né? O I é quanto? O I é 1. 1 mais 2, 3. Quem é o X3? Letra D, tá ok? E os índices sempre tem que ser inteiro, ó, pessoal. Esses valores de índice aqui tem que ser inteiro. Observe o seguinte, que eu não estou armazenando os valores do índice, eu só armazeno o valor que tem dentro da minha lista, tá ok? Não vamos confundir índice com valores, elementos que estão na lista, não. E esses índices aqui, eles têm sempre que ser inteiros, não posso botar valor real, tá? Não é possível acessar um elemento que não existe, como eu já falei para vocês. Por exemplo, aqui se eu quiser ver qual é o primeiro elemento que tem aqui, é o 0, né? X0, que tem a letra A. E o último elemento é o X5, que tem a letra F. Existe o índice número 8, pessoal, aqui? Não. Não existe. Então, print X8 vai dar um erro, porque não existe o elemento 8 aqui nessa minha lista. Descobrir. Se eu quiser saber a quantidade de elementos da lista, por exemplo, você está trabalhando, o programa não é seu, e aí de repente o algoritmo que você está trabalhando não é seu, você está desenvolvendo ou continuando o trabalho de algum colega, e aí você precisa saber quantos elementos tem nessa lista. Basta você colocar len, né, uma funçãozinha que existe em Python, len, e entre parênteses o nome da lista aqui, que é X. Então, ele vai dizer que tem quantos elementos nessa lista? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A resposta tem que ser 6, ok? Vamos testar se o valor é um elemento da lista. Por exemplo, eu quero saber se o A está nessa lista. Quais são os elementos dessa lista, pessoal, que eu falei? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5? Não, pessoal, relembrando. Esses elementos aqui são os índices. Não vamos misturar índice com o conteúdo da lista, não. O que é que tem dentro da minha lista? Os elementos aqui, ó. A, B, C, D, E e F, tá certo? Então, como que eu vou saber se o A está na minha lista? Basta eu colocar assim, ó, A em X. O A está na lista X, aí ele vai dizer true. Se ele dizer true, é porque é verdade. O G em X, G está na minha lista aqui. Existe o G aqui? Não, então ele vai dizer false. Testar se o elemento não é um elemento da lista, você bota W, ou o elemento que você quer testar, not em X. O W, ele não está nessa lista? Não. Realmente ele não está, então isso é verdade, tá ok? Então isso aqui são algumas ferramentas que a gente pode utilizar para estar manipulando a lista, né? Procurando elementos que existem nessa lista. Se você quiser inserir um novo elemento nessa lista, como é que você faz? Né? Eu já tenho uma lista criada, mas, professor, eu esqueci de colocar um número, uma letra na minha lista. Tem jeito? Eu tenho que criar uma nova lista? Não. Basta você colocar essa função aqui, ó, X,
que é o nome da lista que a gente está trabalhando, ponto append, que é o nome da função, e colocar o elemento que você quer inserir, que é o G. Então, a minha lista ela não é mais A, B, C, D, E, F, agora ela é G e tem um índice 6, tá ok? Então, pessoal, a gente também tem que aprender a concatenar a lista. O que é concatenar, professora? É você, vamos dizer assim, juntar duas listas, né? Existem alguns termos em computação, informática, que a gente utiliza, que é concatenar. A gente não vai aumentar, somar, né? Adicionar uma lista em outra. A gente vai concatenar. Então, existe já aqui, ó, por exemplo, uma lista A, que tem os elementos 1, 2, 3. Existe a lista B, que tem os elementos 4, 5, 6. Se eu criar uma lista C, ó, C igual A mais B, eu não vou somar os elementos que tem em A com os elementos que tem em B. Eu estou dizendo que eu quero que, quando a lista A terminar, eu vou acrescentar os elementos da lista A na lista B, na lista A, e agora não vou ter uma lista C, que vai ter todos os elementos de A e depois os elementos de B. Ou seja, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá ok? O operador asterisco repete uma lista, um número dado várias vezes. Então, se eu quiser A vezes 4, né? Eu estou dizendo que eu quero 1, 2, 3, né? Aí depois eu quero que repita a lista A de novo, 1, 2, 3, e depois eu quero que repita a lista A de novo, 1, 2, 3, e eu repita a lista A de novo, 1, 2, 3. A lista A, ela tem os elementos 1, 2, 3. Se eu botar vezes 4, eu estou querendo criar 4 vezes a mesma lista, né? Nessa nova seleção, nessa nova lista aqui, tá ok? Vamos ver aqui algumas operações que eu posso trabalhar com lista. Sempre, pessoal, eu vou colocar o nome da lista que eu criei, ponto a função, tá? Se eu colocar o nome da lista, ponto append x, eu estou dizendo adicionando o item x ao final da lista. Eu mostrei para vocês, né? Vai adicionar o elemento lá no final. Lista.short, ele vai ordenar a lista, vai colocar essa lista em ordem, né? Lista é o nome da lista que eu criei. Lista.reverse, eu vou inverter uma lista. Se tem uma lista 1, 2, 3, ele vai mostrar a lista 3, 2, 1. Nome da lista, ponto index x. Retorna o índice da primeira ocorrência de x. Ele vai dizer aonde é que está o índice desse valor que eu estou procurando. Por exemplo, se fosse o número 1, 2, 3, 3. Qual é o índice de 3? É 2, tá ok? Lista, insert x. Insere um item x em uma determinada posição i. Então, se eu tenho uma lista, eu quero inserir aqui, tem o nome da minha lista, ponto insert x. Estou dizendo que eu vou colocar o elemento x na posição i. Lista.count x. Retorna o número de ocorrência de x na lista. Ele vai dizer assim, o número de ocorrência que ocorreu, onde foi encontrado, por exemplo, o número 2. Tem quantos número 2 nessa lista? 1, 2, 3. Ele percorre toda a lista e conta. Lista.remove retorna o primeiro item da lista cujo valor é x, né? Ele remove, né? Ele vai remover o elemento da lista. Lembrando que lista é o nome da lista que eu estou criando, tá ok? Existem mais algumas operações. Pop, extend, clear, short e copy. O pop, a short eu já tinha falado anteriormente, né, no slide anterior, é só para ficcionar que ele é muito utilizado, que é a ordenação da lista. O pop, ele vai remover o primeiro elemento da lista e vai retornar o valor desse elemento. O extend, ele aumenta a lista anexando todos os itens na lista dada. Então, já tem uma lista aqui, tem uma lista, por exemplo, que tem o número 5, 6, 7. Se eu colocar lista, .extend L, que é a minha lista que foi criada, eu já estou dizendo que eu estou colocando direto esses elementos na minha nova lista, tá ok? Então, é como se eu estivesse concatenando essa lista L, tá? Na minha lista que eu já tenho. Lista.clear remove todos os elementos da lista, deixa a lista vazia. O short eu já falei para vocês. E o lista.copy faz uma cópia da lista. Eu faço uma cópia reservada daquela minha lista, né? Aqui tem algumas operações para mostrar para vocês usando essas funções que a gente explicou. Aqui tem uma lista A, que tem os elementos 66.25, 333, 333, 1, 1, 2, 3, 4.5. Se eu quiser print account 33, print account 66.2, print account x, né? Quais são os resultados que eu vou ter? 2, 1, 0. Pessoal, vamos relembrar aqui. Para que serve mesmo essa função count? Vamos ver aqui, ó. Retorna o número de ocorrências de x na lista, tá? Ele vai contar quantas vezes ocorreu o elemento na lista. Então, ó, o elemento 333, tem quantos elementos aqui nessa lista? 2. Então, por isso que ele apareceu o número 2. 2 vezes ele apareceu. O 66.25, uma vez, né? Aqui na lista A. E o x apareceu uma vez, por isso 0. A ponto, insert 2 menos 1. Então, o que ele está colocando? Ele vai colocar no índice 2, né, 0, 1, 2, o elemento menos 1. Observe que a lista ela não tem o elemento menos 1. E a partir de agora, ó,
ela vai ter o elemento menos 1, tá ok? Vai ficar aqui na posição do índice 2. Por isso que ele ficou 0, 1, 2. A.index 3. O que é o index, pessoal? Vocês estão lembrados? Vamos relembrar de novo, para vocês ficarem ficcionar bem direitinho. Index retorna o índice da primeira ocorrência de x, né? Então, se você tem um elemento que já está repetido, ó, index, eu sei que o 333 está repetido. Então, eu vou dizer qual foi o índice que ele ocorreu primeiro. Foi vir aqui no índice 1, né? O 66.25 é o índice 0 e aqui é o índice 1. A.remove 333. Ele vai remover da lista A a primeira ocorrência do número 333. Então, ele vai tirar daqui e vai ficar a lista como agora. 62.25, menos 1, 333, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 333. Professora, mas aqui o apêndice ele aumentou, né? Indexou mais um, número 333, tá ok? Ó, por isso que aqui apareceu 3. Professora, mas quando eu removi 333, ainda apareceu 333. Apareceu, pessoal, mas é porque eu tenho que... Existem 3 ocorrências de 333. Por isso que ele continua aparecendo na lista. E o A.reverse, ele vai fazer o que? Ele vai mostrar a lista ao contrário. A minha lista é 66.25, menos 1, 333, 1, 1, 2, 3, 4.5, 333. Quando eu boto A.reverse, eu estou mostrando a minha lista, invertida. Primeiro vai ser o 333, depois 1, 2, 3, 4.5, depois 1, depois outro 333, depois menos 1, depois o 66.25. Observe que o primeiro ficou sendo o último e o último ficou sendo o primeiro. Ele inverteu a lista A, tá ok? Então, pessoal, para finalizar o nosso assunto em relação à lista, né, que é um assunto bem interessante, que dá para a gente trabalhar bastante, é as matrizes. A gente não vai trabalhar com matrizes só para a gente conhecer, que são listas alinhadas, ou seja, são listas de listas. Na verdade, eu vou ter linhas, né, não são só um índice, eu tenho o índice das linhas e colunas, 0, 0, 1, 2, 2, e aqui são os elementos, ó, quando eu coloquei 1, 2, 3, eu coloquei aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu já tenho o quê? Matriz 1, 1, coluna 1, linha 1 é quem? 1 é o 5, ó. Observe aqui 1 e 1. Onde é que está 1, 1? É o número 5, tá? Então, é assim que eu vou acessar essa matriz. É só para a gente conhecer, saber que existe lista de listas e a gente continuar trabalhando, pessoal. Ok? Então, bons estudos. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido a programar, tenham aprendido a fazer pseudocódigo, tenham aprendido a programar em Python. Eu vou ficar aguardando o trabalho de vocês até o dia 27, tá? Eu vou estar recebendo a segunda parte do trabalho, valendo a segunda nota de avaliação. Então, a gente se encontra em uma nova disciplina, pessoal. Boa sorte a todos e que sejam bons programadores. Até lá.